Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Hoje, dando continuidade à nossa série de aprofundamentos sobre os arcanos maiores do tarô, vamos falar sobre a primeira carta do tarô, que é uma das minhas favoritas, de longe a minha favorita, o arcano do mago, a carta do mago, a lâmina do mago, como vocês queiram chamar essa carta. E para que a gente possa fazer uma análise bem completa e ao mesmo tempo sucinta de todos os símbolos, de todos os significados, de todo o valor que essa carta tem, a gente vai separar aqui o estudo em 3 grandes tópicos. O primeiro, eu não quero me delongar muito sobre esse primeiro tópico, que é a explicação da figura do mago. Falar um pouco sobre o que é o mago, o que é o propósito dessa figura, como a gente pode entender essa figura trazida na carta. Para depois a gente passar para a análise propriamente dita das figuras, dos símbolos, até do número 1 da carta do mago, que a gente pode analisar sobre o viés da numerologia. E aí, tendo toda essa compreensão do significado dos símbolos que esse arcano traz para a gente passa para a parte divinatória de como realizar a interpretação prática desse arcano nas suas tiragens e diferentes situações e perguntas, e como a gente pode interpretar de diferentes maneiras essa carta, dependendo da sua pergunta, do seu questionamento, do que você busca e do que o próprio oráculo quer dizer a você. Então vamos lá. O que é um mago? O que a gente pode definir sobre o que é ser um mago? Já que a gente tem muito da figura do mago que a gente extrai da cultura pop, daquele velho barbudo com cabelo longo e branco, sempre usando aquele chapéu grande, com uma túnica branca ou cinza, e que sempre tem um cajado, é sempre munido de grande sabedoria, de grande poder e grande conhecimento, e que aponta o caminho para que todo mundo possa seguir e salvar o dia, dentre outras coisas. Primeiro eu quero dizer que essa imagem que a gente tem não está errada. O mago, ele é sim uma figura de grande sabedoria e de grande conhecimento, mas ele não usa esse conhecimento que ele tem à toa. Ele sabe que toda a jornada que ele mesmo construiu através do seu estudo não é só para adquirir esse grande poder, e quando ele tiver esse grande poder, ele não vai simplesmente sair fazendo o que ele quer, ele não vai sair subjugando todos os outros seres vivos à sua vontade. Não é para isso que ele cresceu, não é para isso que ele se desenvolveu. O mago, ele se estuda, ele primeiro se estuda para depois estudar o mundo à sua volta. Porque compreendendo a si mesmo, compreendendo o seu próprio ser, a sua própria existência, o seu propósito, ele consegue compreender o propósito do mundo. Aqui eu vou falar muito sobre essa palavra compreensão, porque é do que se trata a jornada de um mago, a jornada de um iniciado. Ele precisa se comprometer a compreender-se, a entender o que é a sua própria alma, a entender os seus processos internos, já que toda a nossa transformação, toda a nossa alquimia acontece dentro de nós, acontece dentro da nossa mente. E a partir do momento que entendemos a nossa mente, a gente consegue criar a realidade que nós desejamos para nós e quem sabe até também para os outros, na forma de conselhos, na forma de ajuda moral, material, espiritual, qualquer ela que seja. Além de mudarmos a nossa realidade, nós conseguimos mudar a realidade das pessoas com o nosso poder de mago. É para isso que o mago estuda, é para isso que ele se desenvolve. É esse o verdadeiro propósito dele, de ser um avatar do universo, de ser um agente transformador da grande obra universal. Ele tem o conhecimento das grandes leis herméticas, ele tem o conhecimento de toda a mecânica, de toda a sincronicidade que rege esse universo, e com esse conhecimento ele se compromete a fazer a melhor obra, a fazer a melhor caminhada, a realizar a sua jornada da melhor maneira que ele puder. E aproveitando para falar desse gancho de magia, do que é ser um mago, a gente poderia falar sobre muitas coisas aqui, eu poderia me delongar bastante. A gente poderia falar sobre a associação de um mago com um cozinheiro, com um jardineiro, com um músico, com um poeta,
mas a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque é um tema muito interessante e que vale sim a pena ser discutido. Mas agora, sem muitas delongas, a gente tem essa ideia já construída do que é um mago, do que é o papel dele. A gente pode passar para a interpretação da carta, para a interpretação dos símbolos que a gente vê nessa carta do tarô, analisando especificamente a estrutura de Rider-Waite, mas também eu vou fazer alguns apontamentos sobre alguns outros baralhos aqui, algumas outras estruturas que podem valer de grande ajuda nos nossos estudos. Primeiro a gente pode falar sobre o número 1 do arcano da carta, né? O número 1, que representa a divindade, o primeiro ser, a força que deu início ao processo de criação. Essa é realmente a figura do mago. É aquele ser que cria, é aquele ser que canaliza a vontade do universo, a vontade divina, para que ele possa manifestar essa mesma vontade divina na realidade, no plano físico. Então, o número 1 traz esse significado de início, de o primeiro ser, de o criador, daquele que cria, daquele que começa. E aí, partindo para a figura do mago, a gente tem um ser andrógeno, depois eu vou falar por que ele é andrógeno, vestindo uma túnica vermelha por cima de uma roupa branca. A cor vermelha, ela representa a vontade, ela também representa o elemento fogo, a força ígnea, o fluido elétrico do universo, a porção expansiva da vida. Então, a cor vermelha tem essa representação e a cor vermelha está, nesse caso, sobre uma roupa branca. É um vermelho sobre o branco, o que significa que não é uma vontade pura, não é a vontade pela vontade, é a vontade com uma intenção de paz, é uma vontade com uma intenção de sabedoria, é uma vontade com uma intenção benéfica, com uma intenção benevolente, já que a gente pode atribuir também não só o significado da cor vermelha, como também o significado da cor branca, que está mais interiormente ao mago. Se vocês observarem, a túnica vermelha está por cima, está sobre a roupa branca. Então, por fora, o mago é aquele que realiza a sua vontade sobre o mundo, mas por dentro as intenções dele estão de acordo com a vontade divina, estão repletas de pureza, de bondade, de sabedoria. Isso também é representado pelo diadema que tem na testa dele, se vocês observarem. É um diadema branco que está sobre sua testa. Então, não só os sentimentos dele, mas o seu intelecto, as suas ideias também estão cobertas dessa bondade, dessa benevolência, desta integridade, por assim dizer. Então, ele está com o braço direito elevado para cima, segurando uma varinha, um baquete, um pequeno bastão, como vocês queiram chamar. E esse bastão representa o elemento fogo, representa também a canalização da vontade do mago. É um instrumento mágico que ele usa para poder captar, nesse caso da carta, captar a energia dos céus, captar a vontade divina ou captar o fluido universal. Queira vocês têm a liberdade de denominar essa ação como vocês preferirem. E com a mão esquerda, ele está apontando para baixo com o dedo indicador, que é o dedo de Júpiter. Júpiter significa o conhecimento, significa a benevolência, a bondade, a misericórdia, sobre o chão. Essa dinâmica representa claramente a lei hermética de correspondência, que fala tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, se você quer entender a vida, olhe para cima, compreenda as leis divinas, compreenda o universo. Ao mesmo tempo que, se você quer ver as leis divinas agindo, se você quer compreender as leis universais, olhe para a vida ao seu redor, olhe como as coisas acontecem, olhe como as pessoas vivem do jeito que elas são designadas para viver, olhe o que as pessoas escolhem fazer e olhe as consequências dessas escolhas. Ele demonstra que todos esses segredos do universo estão bem na nossa frente. A gente que tem que ter os olhos, o tato, o conhecimento, como posso dizer, a sabedoria
assim, necessária para poder entender que tudo está bem na nossa frente. A gente que precisa se dedicar para entender. E também, acima da cabeça do mago, a gente tem o símbolo da Lemniscata, o famoso oito deitado, que representa na mente das pessoas como um infinito. E realmente representa o infinito. Mas não só o infinito na ideia de uma coisa aleatória que nunca acaba. O infinito da Lemniscata significa a ligação entre o mundano e o divino, o sagrado e o profano, o humano e o Deus. Significa que a alma dele já percorreu todo o caminho que deveria ser trilhado e agora ela fez essa reconexão, ela fez o religare com Deus, que é o significado da palavra religião. Religião significa religare, do latim, que significa religar. Ela busca uma reconexão com o divino. Ela busca a nossa reconexão com a nossa essência, com o nosso Deus que está dentro de nós. O tarô é um oráculo que faz essa conexão. Agora falando somente sobre a Lemniscata, para não acabar falando coisa demais, enfim, a Lemniscata representa essa ligação eterna que ele tem com o divino. Então ele está sempre em correspondência com as leis universais, com o todo. Ele sempre tem essa consciência, ele vai e volta, ele sempre faz esse ciclo de retornar ao divino, compreender o que ele deve fazer e então realizar esta ação, esta vontade no plano físico. Então, ainda falando sobre as vestes do mago, a gente tem na cintura do mago como se fosse um cinto, mas em forma de serpente. Isso é uma particularidade do tarô de Waite. A gente tem algo que parece uma serpente. E isso pode significar o Ouroboros, que é uma cobra que está em forma circular, mordendo a própria cauda. O Ouroboros significa o ciclo evolutivo voltado para si mesmo. Significa que o mago, além de ter todo esse poder, ele tem também a compreensão de si mesmo. Ele consegue entender que todo o significado de magia, que todo o significado de evolução espiritual se compreende dentro do próprio espírito dele, se compreende dentro da própria alma. Ele sabe que todo o trabalho é interno. Ele sabe que a guerra é interna. Ele sabe que a batalha é dentro da sua mente, é dentro do seu espírito. E vencendo essa batalha contra ele mesmo, ele consegue ascender, ele consegue se tornar um instrumento da vontade divina. Ele consegue se tornar um ser iluminado, porque ele já se conheceu, ele já trilhou esse caminho de compreender a sua própria alma, de passar pelo próprio abismo, de conhecer o próprio inconsciente, para que então ele possa fazer essa conexão com o próprio espírito, a parte divina, o Deus que reside dentro dele. E quando ele estabelece essa conexão, ele nunca mais volta. E agora, partindo para os outros símbolos, a gente tem uma mesa que está disposta à frente do mago, e nessa mesa estão os 4 símbolos dos naipes do tarô. Está o bastão, uma espada, uma taça e uma moeda. E esses naipes representam os 4 elementos, ou os 4 reinos. O bastão representa o elemento fogo, tanto ali disposto na mesa como na mão do mago, ou seja, é um reforço a esse símbolo do elemento fogo, de representação da vontade, do fluido elétrico, da força ígnea da vida. Esse elemento está ali disposto à vontade no mago e o mago está usando a representação deste elemento, o baquete, a varinha, para poder canalizar a sua vontade, para poder retirar o conhecimento, a energia e o poder do plano divino, do plano espiritual, do plano maior, para poder realizar a ação necessária no plano físico, assim como os braços estão dispostos, como eu já expliquei. Tem a espada é o elemento ar, e o elemento ar, se vocês lembrarem, ele é o elemento mediador. Ele surgiu a partir da ação do fluido elétrico do elemento fogo com o fluido magnético do elemento água.
A interação desses dois deu origem ao movimento, deu origem ao elemento ar, que é um fluido neutro. Ele é o mediador que existe entre a força do fogo e a força da água. Assim como é a figura da espada. Ela tem dois gumes, ela tem dois lados, e esses lados são idênticos. Isso revela a natureza mediadora do elemento ar. E a espada tem também todo um simbolismo de conhecimento para fazer a compreensão desse significado da espada que ela tem com o conhecimento, com a questão do elemento ar. Eu gosto de usar uma parábola dita por Jesus Cristo, que ele disse: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Ou seja, ele não veio para unificar tudo do jeito que é. Não, ele veio para separar. Ele veio para fazer a separação do que é bom e do que é ruim, do que é o bem, do que é o mal, do que é justo, do que é injusto. Ou seja, ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. A espada é aquela que corta, é o item que divide as coisas. Ele veio trazer essa função de espada. Logo, a espada está associada ao conhecimento que faz você distinguir as coisas, que faz você distinguir o mel do fel, que faz você distinguir a fruta que está boa da fruta que está podre, que faz você distinguir a água que está limpa da água que está suja, que faz você distinguir do alimento que te faz bem do alimento que te faz mal. Enfim, posso fazer várias associações aqui que podem durar horas, mas eu acho que deu para entender o significado da espada e o elemento ar, que traz esse conhecimento, que traz a mediação, que traz o equilíbrio. Agora falando sobre a taça, que representa o elemento água. E por que uma taça? Porque a natureza do elemento água é muito adaptativa. É o fluido magnético, é aquele que toma a forma de qualquer coisa que você quiser. Ele é um elemento receptor e com isso ele consegue gerar a vida. Já que todo mundo costuma dizer que água é vida, é justamente por isso que ela consegue compreender todas as energias em si, por causa da natureza magnética e adaptativa dela. Mas voltando à questão, por que uma taça? Justamente por causa da maleabilidade do elemento água. Quando você está numa praia, quando você era criança, provavelmente, você tentou pegar água com as mãos e você não conseguiu, obviamente. Por quê? Porque a água não é física, ela não é palpável. Você não consegue segurar ela com as mãos como qualquer outro objeto. Você precisa de algum recipiente em específico para poder manusear essa água. É igual às suas emoções, é igual ao seu inconsciente. Ele não funciona da maneira que a gente acha que o resto das coisas funcionam. O nosso inconsciente, as nossas emoções, elas são de uma maneira diferente. Elas não são como um objeto que você pega, estuda, bate e a partir daí você compreende através da sua lógica. As suas emoções você não compreende de maneira lógica. Você tem que trabalhá-las uma a uma, aos poucos, para que aí você possa entender elas. O processo para que você compreenda e sinta suas emoções da maneira que você tem que sentir é diferente. Esse é o significado da taça. Para que você possa manusear a água de um oceano, você precisa de um recipiente que possa abrigar aquela água. É por isso que a taça está ali, ela representa o elemento água. A taça também pode fazer uma acepção ao útero, que é um dos símbolos do sagrado feminino, que faz essa recepção da vida, que faz a recepção do esperma masculino, que representa a essência divina masculina, que se junta à essência divina feminina para se realizar o processo de criação da vida dentro do útero. E a gente tem a moeda, que representa o elemento terra. É uma moeda de ouro, e o ouro tem esse significado do reino mineral e o significado da cor dourada, que representa a sabedoria, que representa elevação. Mas por que logo o elemento terra, que representa a matéria, tem esse significado de elevação? É justamente por isso. O elemento terra, ele representa a coesão de todos os outros três elementos
para que todas as qualidades possam ser manifestadas na realidade. Ou seja, o elemento terra, não só por ser o mais denso dos 4 elementos, não significa que ele não tem valor. Pelo contrário, ele tem valor. Essa ideia de valor é representada por uma moeda de ouro, já que é algo que vem do elemento terra e tem muito valor para nós aqui na nossa sociedade, no nosso plano físico. Essa ideia de valor é que tem que ser trazida para o elemento terra. E quais são esses valores? São só os materiais? Não, mas também são espirituais, se você levar em conta que o elemento terra é a junção, é a coesão dos outros 3 elementos. Então, o elemento terra também tem que ter os valores espirituais para que você possa compreender o significado deste e dos outros elementos e da ação deles no seu espírito, na sua vida, da importância desse conhecimento para a sua evolução. Agora que eu já falei brevemente sobre todos esses elementos, a gente pode reparar como eles estão dispostos ali numa mesa ao pleno uso do mago, porque ele tem o conhecimento daqueles elementos, ele sabe quando deve usá-los, a hora que ele deve usá-los, ele sabe por que eles existem e por que eles estão ali. Ele precisa daquelas ferramentas, ele precisa daquele conhecimento, ele precisa da vontade do fogo, ele precisa da intuição da água, ele precisa do conhecimento do ar e ele precisa dos valores da terra para poder realizar a sua tarefa, para poder ir de encontro ao seu propósito, à sua jornada, porque todo mundo tem a sua jornada. E abaixo da mesa, ao chão, nós temos uma espécie de jardim florido com flores brancas, que novamente representam a paz, a pureza espiritual e a sabedoria, como também temos flores vermelhas. Em especial, nós temos uma flor vermelha que está disposta ali em frente, no meio assim do mago, se vocês observarem. Essa flor vermelha pode fazer uma alusão à flor de lis, que é a flor que representa a androgenia. É justamente por isso que o mago pode ser entendido como uma criatura andrógena, porque nós sabemos que no ocultismo a primeira criatura viva, o primeiro ser humano, era andrógeno. E aí, a partir do momento que ele comeu o fruto do conhecimento, ele foi dividido. Ele se dividiu em homem e mulher. Esse ser andrógeno que continha a força feminina e a força masculina, ele continha o yin e o yang, toda essa dualidade dentro de si, foi dividido após obter o conhecimento. Notem aí a questão do conhecimento do elemento ar, a questão da espada, fazer a divisão. E é por isso que o mago pode ser entendido como ser andrógeno, também lembrando do significado numerológico do o primeiro ser, aquele que veio primeiro, a primeira criação, o ser que deu início, a origem, o começo, enfim. E podem reparar também que as mesmas flores que existem embaixo existem em cima, mas uma alusão à lei de correspondência. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. A mesma vida que está aqui na Terra é a mesma vida que deve ser valorizada lá no plano espiritual. Os mesmos valores que a gente tem lá em cima, no plano espiritual, a gente tem que trazer para o plano físico. A própria Lemniscata que eu citei anteriormente e também a posição das mãos dele, ele está com a mão direita canalizando o poder divino para que ele manifeste no plano físico a sua vontade. Essas duas simbologias representam esse fluxo eterno que existe entre a alma do mago e o todo e o universo. Ele tem essa capacidade de perceber a vida como um eterno fluxo, e esse fluxo se manifesta na sua própria existência. Ele sabe que tudo está interligado, então ele faz essa interligação entre o seu próprio inconsciente, entre a sua própria alma e o seu corpo, para que assim ele se mostre como aquele que compreendeu o seu dever, que realizou o seu karma, realizou o seu trabalho e assim se tornou um só com a sua própria alma. E então ele pôde se tornar um avatar, uma espécie de instrumento necessário à grande obra.
necessário, mas porém não indispensável. Lembre-se disso. Agora passando para o significado divinatório da carta do mago, o que a gente pode dizer? Depois de toda essa explicação da simbologia da carta, o que a gente pode aplicar nas tiragens? O que a gente pode tirar de todo esse conhecimento? O que a gente pode aplicar na nossa vida? Quando a carta do mago aparece para você, em qualquer posição, significa que em qualquer circunstância, em qualquer desafio que você tem na sua vida ou na vida de outra pessoa que é querida a você, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem plena capacidade de resolver esse conflito, de resolver esse problema com o seu intelecto, com a sua capacidade, com a sua força de vontade, com a sua diligência. Significa que você está de acordo com os seus pensamentos e as suas emoções. Significa que elas estão agindo em prol de um único propósito. Significa que todo o astral, todo o universo está de acordo com o seu pensamento, está de acordo com o seu sentimento. Todo o universo está convergindo para que você realize aquela ação, para que você coloque seu projeto em prática, para que você inicie uma nova jornada, para que você troque de emprego, para que você inicie um novo relacionamento, para que você comece a praticar um esporte, para que você comece uma graduação, enfim, podem surgir várias situações ao longo da nossa vida em que esse significado do mago pode ser aplicado. Falando do plano material e dos assuntos físicos, por assim dizer. Se for atrelado a uma pergunta sobre a sua saúde ou a saúde de outra pessoa, significa que essa pessoa está bem e mesmo que ela vá passar por alguma enfermidade, por algum problema de saúde ou por algum problema no trabalho, por algum problema doméstico, ela tem a força de vontade para contornar aquele problema com plena sagacidade. Ela tem o poder necessário para poder contornar qualquer situação desfavorável para ela. Falando também num sentido mais emocional, se você tá com algum problema com algum amigo, com algum familiar, algum parente, algum namorado, alguma namorada, esposo, esposa, enfim, quando sai essa carta pode significar também que você tem um grande propósito ao lado dessa pessoa, que essa pessoa pode fazer com que você esteja em equilíbrio, ela pode estar te auxiliando, ou que você precisa colocar o seu intelecto, colocar a sua força de vontade para ajudar aquela pessoa, a depender da sua pergunta, a depender da situação, da necessidade que a situação exige. E também existe o aspecto mental do significado divinatório dessa carta. Significa que se você tem alguma ideia e você está com medo, você não deveria ter medo dessa ideia, você deveria sim lutar para aplicá-la. Não só isso, você deveria aplicar a sua disciplina, a sua força de vontade para levar essa ideia, esse novo projeto até o fim, porque ele tem tudo para dar certo. As coisas do plano físico são propícias para que ele dê certo. As coisas no plano astral, no plano mental e no plano divino, em todos os planos de existência, todos eles se convergem para que essa situação prospere, para que essa ideia floresça, para que tudo ocorra da maneira que tem que ocorrer. Se você está diante de algum problema, significa que você tem que agir com segurança. Não só isso, mas você tem essa segurança, você tem essa força de vontade, essa autoconfiança, essa engenhosidade, essa astúcia, esse intelecto elevado do mago dentro de você. Você tem todas as armas, todas as chaves, os segredos, o conhecimento necessário para contornar qualquer situação, qualquer tipo de problema. Você só precisa aplicar a sua força de vontade em resolver aquela situação, em contornar aquele problema, em iniciar um novo projeto, em concretizar a sua ideia, em melhorar alguma relação. Podem existir diversas, como eu posso dizer, diversas situações em que a gente pode aplicar esse significado, mas também eu gostaria de falar aqui no significado negativo dessa carta. Eu quero colocar umas aspas nesse negativo. Por quê?
A gente pensa bastante sobre quando sai a carta da torre, por exemplo, numa tiragem, quando sai a carta do diabo, quando sai a carta da morte, a gente tende logo a pensar, nossa, vai acontecer uma coisa terrível, que carta ruim, eu não quero que saia essa carta e não sei o quê. E a gente fica só querendo que cartas boazinhas saiam pra gente. A gente tem que entender uma coisa. Não existe carta boa e não existe carta ruim, não existe arcano bom, não existe arcano ruim. Existem arcanos. Todos eles trazem uma visão positiva e uma visão negativa. E essas duas visões são igualmente necessárias para que a gente consiga compreender tudo sobre nós e sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, sobre o nosso propósito, da melhor e da maneira mais abrangente possível. Se tiver um barulho de vento no áudio, espero que vocês me perdoem, por favor. Mas falando mais sobre essa questão que eu abordei de significado positivo e significado negativo, o que acontece? Se vocês olharem o tarô de Oswald Wirth, que é em francês, a palavra francesa do arcano do mago está escrito lá Le Bateleur. Eu não sei se eu pronunciei corretamente. Aos que sabem muito mais de francês do que eu, me perdoem, por favor. Mas essa palavra francesa pode ser traduzida não só como o mago, mas também pode ser traduzida como ilusionista, o prestidigitador. E é esse significado, essa palavra, que eu gostaria de trazer para vocês. O que é um prestidigitador? É aquele que se utiliza de artifícios visuais para poder atrair a atenção de um público, para poder atrair, distrair as pessoas, para que ele possa manipulá-las do jeito que ele quiser. É como se fosse um trapezista num picadeiro de circo, para ficar mais claro para vocês. Então, o que acontece? Se você está numa situação, por exemplo, de obstáculo, se você está fazendo uma tiragem para revelar algum obstáculo, por exemplo, em algum relacionamento, em algum emprego, e sai a carta do mago, muito provavelmente você está se iludindo ou outra pessoa está iludindo você sobre alguma coisa. Citando a situação do emprego, por exemplo, se você quer mais progresso no seu emprego, no seu trabalho, e com um obstáculo cai a carta do mago, significa que pode haver alguém que está enganando você, alguém que está te prometendo alguma coisa que não vai acontecer, alguém que está atraindo a sua atenção, que está ludibriando você. Num relacionamento pode ser a mesma coisa, significa que você está se iludindo ou que outra pessoa está utilizando da sua atenção para poder distrair você para fazer alguma outra coisa. Existe todo esse significado de ilusão, de desdém, de certo desdém na figura do prestidigitador. Eu acho muito importante trazer isso aqui para que vocês fiquem atentos em todas as situações em que essa carta pode surgir. E para que vocês entendam também que não existe arcano bonzinho, nem arcano malvadinho, como algumas pessoas costumam espalhar por aí. E sim, toda carta tem o conhecimento necessário para você. Cabe a você entender tudo o que a carta está querendo dizer para você. E também, esse exemplo mais negativo, por assim dizer, pode não só fazer referência aos outros, mas também pode fazer referência a você mesmo. Pode significar que, em alguma determinada situação, você pode acreditar que sabe mais do que realmente sabe e você está se iludindo quanto à sua própria capacidade. Você pode estar sendo cegado pelo seu próprio orgulho, pela sua própria capacidade, ou falando numa maneira mais simples, você se convence tanto de que você é inteligente, de que você é engenhoso, que você é ardiloso, que você é inteligente, que você tem uma certa facilidade para lidar com tudo, que a sua visão da realidade acaba sendo ofuscada, o seu ego acaba se tornando grande demais para que você consiga distinguir as coisas do jeito que elas deveriam ser distinguidas. E isso pode ocasionar em consequências terríveis na sua vida. Então, esse é um aspecto da figura do mago que eu não vejo as pessoas falando tanto, mas eu acredito que seja igualmente necessário para que vocês saibam o que fazer em determinada situação, como agir, e para que vocês tenham consciência de que, do mesmo jeito que vocês não podem se deixar ofuscar pelo próprio ego, que vocês não podem pensar
que são importantes demais, que são indispensáveis na vida de alguém, ou que são indispensáveis para qualquer tipo de obra ocultista, de qualquer obra espiritual. Não, nós não somos indispensáveis. Nós somos importantes, mas não somos indispensáveis. Se nós estamos com o nosso ego elevado demais para reconhecer a nossa pequenez diante do universo, nós simplesmente vamos ser colocados de escanteio, para que a gente possa entender que a gente não é indispensável, que a gente não é o centro do universo. Bom, eu espero que, de coração, que toda essa explicação tenha algum significado, que seja importante para a vida de todos vocês. Eu quero bastante que tudo que eu falei aqui possa servir para a vida de vocês em qualquer aspecto. Se toda essa explicação puder ser usada de alguma maneira para que beneficie a vida de vocês que estão escutando, da maneira mais ínfima que seja, eu já vou me sentir muito, mas muito agradecido. Gratidão a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, e que o sucesso seja a única possibilidade para nós.